Vamos lá então. Para todo o curso de JavaScript avançado, nós vamos utilizar o Visual Studio Code. No meu aqui eu estou com um tema, então ele está um pouquinho diferente o visual, mas é o mesmo Visual Studio Code que você pode baixar aí no site da Microsoft. E o objetivo aqui é a gente conseguir editar o código de uma maneira mais fácil e mais rápida também, para desenvolver mais coisas rapidamente. Eu vou dar um zoom aqui para poder ficar mais fácil e melhor para enxergar no vídeo. Para começar, eu criei uma pasta que chama JS Avançada, né? Essa pasta onde a gente vai colocar todos os arquivos relacionados ao nosso curso de JavaScript. E vou criar aqui um arquivo que vai ser o arquivo da semana 1.html. Lembrando que tudo aqui vai ser .html, porque apesar de a gente estar programando em JavaScript, o que nós precisamos fazer é embutir esse JavaScript em um documento HTML para ser executado pelo navegador. Vamos lá então começar a desenvolver um código. O legal do Visual Studio Code é que ele tem várias ferramentas de autocompletar, né? Então eu tenho vários atalhos aqui. Então se eu digitar, por exemplo, HTML aqui, ele já me oferece algumas opções de autocompletar, por exemplo, HTML5 aqui. E ele já me dá um template para começar a editar já esse código HTML. Nós vamos falar na semana que vem a respeito sobre como manipular o DOM, ou seja, como manipular essa página HTML, colocando elementos, vendo cliques com o botão. Mas nessa primeira semana a gente precisa entender coisas básicas de JavaScript. Relembrar como que funciona a função, como que funciona as variáveis, os arrays, os objetos aqui dentro. Então, essa semana o objetivo é entender tudo de forma bem básica, relembrando conceitos que nós já devíamos saber, para depois ir para a manipulação do DOM. Nessa página HTML, então, eu vou escrever aqui script, porque é onde eu vou colocar o meu código de JavaScript. E vamos começar criando uma variável aqui que vai ser um array. Vou criar aqui um array que é nomes. Esse array nomes vai conter alguns nomes aqui. Nívia, Thiago, Pablo e Gabriel. Então, desses nomes aqui vão estar disponíveis dentro desse array. E eu consigo mostrar esse array no console aqui, né, nas ferramentas do desenvolvedor. Eu consigo mostrar todo o conteúdo desse array chamando console.log e entre parênteses aqui a variável que eu quero exibir. E aí, a hora que eu for lá no meu navegador, apertei F5 para ele atualizar para o conteúdo. Observe que aqui em cima já até mudou, porque está escrito document como título do meu documento HTML. E se eu for aqui nas ferramentas do desenvolvedor, eu vou conseguir enxergar aqui que apareceu um array de 4 posições, onde eu tenho aqui descrito o que é que está em cada posição desse array. No caso, na posição 0 está a Nívia, na posição 1 está o Thiago, na posição 2 está o Pablo, e na posição 3 está o Gabriel, sendo que o tamanho total desse array, são 4 elementos. E aí agora vamos lembrar como que manipula um pouquinho esses arrays, como são os métodos de manipulação dos arrays disponíveis em JavaScript. O primeiro de todos que a gente deve se lembrar é o pop. O pop ele é responsável por remover o último elemento e ele te retorna qual que foi esse elemento que foi removido. Então imagina, por exemplo, uma lista de compras e eu tenho lá vários itens que eu tenho que comprar. E à medida que eu for comprando, eu vou removendo esses elementos da lista lá de trás para frente. Ou então eu tenho uma lista de tarefas a fazer, e aí à medida que eu vou resolvendo essas tarefas lá, eu vou retirando essas tarefas lá da minha lista de tarefas. Então eu vou remover ele como? Vou imprimir no console aqui, porque o pop ele me retorna qual foi o elemento que foi removido. Vou imprimir quem foi removido aqui. Digitei nomes.pop e vou escrever uma mensagenzinha bonita aqui, ó. Removeu e nomes.pop. Então vai falar o seguinte, ó, removeu quem foi que foi removido e mostrar a variável nomes aqui depois de remover. Então vamos imprimir ela 2 vezes, vamos imprimir ela antes de chamar o pop, mostra que removeu e mostra ela depois do pop. Bora lá no navegador para testar. Então observem que eu tenho Nívia, Thiago, Pablo e Gabriel no meu array. Depois eu removi o Gabriel e aí ficou Nívia, Thiago e Pablo dentro do meu array. Esse método pop ele remove o último elemento.
E se eu quiser adicionar itens lá na minha lista, eu tenho uma lista de tarefas, eu preciso adicionar uma nova tarefa, por exemplo. Eu vou utilizar então o método push. Então, ao invés de usar pop aqui, eu vou fazer nomes.push, passando o nome que eu quero adicionar aqui, a string que eu quero adicionar. Então, por exemplo, eu quero adicionar o próprio Carlos, que sou eu que vos fala. Adicionei aqui. E aí observem que eu tenho aqui o array como estava, né? E agora o array com 5 elementos que adicionou o Carlos aqui no final, o elemento Carlos. Arrays é uma coisa muito interessante, porque ele parece ser um recurso muito simples, mas é um recurso muito poderoso, porque é uma lista de várias coisas aí que podem ser utilizadas de maneiras muito legais. Por que eu estou falando disso? Por que o array é uma coisa poderosa? Porque quando a gente vai trabalhar com objetos, que é o próximo assunto que eu vou falar ainda nesse vídeo, a gente vai ver que eu consigo organizar estruturas complexas de dados em forma de listas. Então vamos pegar o exemplo novamente da lista de tarefas. Então eu vou criar uma lista de tarefas onde eu vou criar toda tarefa, eu tenho onde fazer, o que eu tenho que fazer e que hora eu devo fazer. Então vai ter lá o local, uma tarefa, um nome da tarefa, descrição da tarefa e a hora que eu tenho que fazer essa coisa. Então vamos lá. Para isso, a gente vai usar o que em JavaScript é chamado de objeto, né? Que é uma estrutura em que eu tenho várias variáveis lá dentro, ou até mesmo funções, organizados lá de forma que eu consiga acessar os métodos e os parâmetros dessa estrutura. Primeiramente, eu vou criar aqui uma só para a gente testar, um objeto só, que vai ser o objeto tarefa. E esse objeto tarefa vai ter dentro dele a seguinte estrutura. Eu vou ter aqui uma descrição. Por exemplo, eu tenho que estudar JavaScript. Eu tenho um local que eu preciso estudar. Então, vou criar aqui uma outra chave, que é local. E essa chave local vai falar que eu tenho que estudar aqui no IFMG. E o quando aqui, eu não vou colocar a data, não vou colocar a hora. Vou colocar aqui a hora, que isso aqui é a programação do meu dia. Eu tô gravando esse vídeo 20h20 ali, então eu vou colocar que eu vou estudar daqui a pouco, vou colocar às 21 horas, eu tenho que estudar esse tal desse JavaScript. E bora imprimir isso no console aqui também para poder acompanhar como foi criado esse objeto. Na hora que eu venho aqui nas ferramentas do desenvolvedor, eu consigo ver que agora exibe mais ou menos da mesma maneira que um array é exibido. Mas aí é que agora eu tenho várias chaves diferentes, né? Eu tenho uma chave chamada descrição, uma chave chamada hora e uma chave chamada local. E essas chaves têm valores, né? Tenho dados salvos para cada uma dessas chaves. Então, por exemplo, para a chave descrição, eu tenho um valor que é estudar JS. Para a chave chamada hora, eu tenho um conteúdo lá, um valor que é 21 horas eu tenho aqui de valor. Então observe que o objeto é como se fosse um array, só que é expressado de uma forma diferente. Mas não confunda os dois, porque a gente pode ter arrays de objeto. Como isso? Vamos lá. Vamos supor que eu vou criar várias tarefas aqui. E eu quero que essas tarefas estejam organizadas em forma de um array, uma lista de tarefas. Então eu vou criar uma lista, vou criar aqui let lista. E essa lista de tarefas vai ser um array. Observe que eu usei aqui um colchete, né, para poder mostrar que é um array. E aí eu vou copiar essa tarefa aqui para dentro da minha lista. E nós vamos colocar 3 tarefas aqui agora. Ó. Vou colocar uma vírgula, colocar outra aqui, uma vírgula, outra coisa aqui, e aí eu posso apagar essa tarefa. Então observem que eu tenho um array, que é essa lista, mas esse array, que é a lista, eu tenho 3 objetos aqui dentro dele. Um vai ser estudar JS, o outro vai ser fazer atividades. Esse aqui vai ser em casa, que a gente vai fazer. Vou colocar que eu vou fazer essas atividades 8 horas da manhã. E ler o livro de JS. Tá todas as minhas tarefas são focadas em JavaScript. Vai ser em casa também.
às 9 horas da manhã. Então eu faço as atividades de 8 às 9. Então eu criei 3 tarefas aqui. E isso tudo está dentro de um array que é lista. Então observem que eu estou juntando o conceito de array, que eu tenho lá vários elementos, né, dentro do array, e juntando com o conceito de objeto. Então eu tenho um array de objetos aqui especiais. E aí eu vou mostrar isso no console. Vou mostrar aqui console.log lista. E bora ver aqui o que ele vai mostrar nas ferramentas do desenvolvedor. Observem que agora ficou um pouquinho diferente aqui, né? Ele está mostrando que tem 3 elementos, porque eu tenho um array de 3 elementos. E dentro desse array eu tenho os objetos que eu acabei de criar, que é cada uma das atividades. Eu posso, por exemplo, acessar o conteúdo de cada um desses arrays. Como a gente criou essa variável lista, eu consigo que dentro das ferramentas do desenvolvedor, utilizar ela também. Ó. Por exemplo, lista, eu quero a primeira atividade, a primeira coisa que eu tenho que fazer da minha lista lá. Então vou pegar o elemento 0, deixa eu dar um zoom aqui para ficar mais fácil de enxergar no vídeo. Vou pegar a lista, elemento 0. Apertei Enter, observem que ele foi lá e buscou para mim o primeiro elemento, que é a descrição estudar JS, hora 21, local IFMG. Ele pegou justamente esse objeto aqui. Ah, mas eu queria saber qual que era a descrição do elemento na lista na posição 0. Então vou digitar lista na posição 0, ponto, descrição. E aí ele vai me retornar o que é que está dentro desse objeto aqui, que no caso é dentro da chave descrição, que no caso é estudar JS. E isso aqui é interessante porque nós estamos acessando. Primeiro eu pego, mostrando aqui com a posição 0, eu pego qual que é o elemento que eu quero dentro do array. Depois, colocando um ponto aqui, indica aqui, com esse elemento que eu acabei de buscar, eu quero acessar uma propriedade, que no caso é a propriedade descrição. Ok, até agora nós fizemos uma revisão rápida. Observem que o objetivo dessa aula, apesar dela ser bem rápida, é lembrar todos esses conceitos básicos que vão ser utilizados ao longo do curso. E agora nós podemos criar uma outra coisa que era muito importante de relembrar, que é como que eu crio uma função aqui dentro do JavaScript. Sempre que a gente quiser criar uma função, nós vamos chamar a palavra reservada function. Então, vou criar aqui uma função, por exemplo, vamos manter essa aqui de lista, e vou chamar uma função aqui, ó, function, de adicionar na lista. Ou seja, eu vou adicionar uma nova coisa lá na lista lá. O que ele vai fazer? Ele vai fazer lista.push um novo elemento. Quem que vai ser esse novo elemento? Vamos criar ele aqui. Vou copiar essa estrutura aqui para ficar mais fácil. Let novo elemento é igual a essa estrutura. E aí, eu vou passar para essa adicionar lista aqui alguns argumentos. Quais vão ser esses argumentos? Eu vou passar a descrição, local e a hora. E aí, esse novo elemento, eu vou colocar aqui que ele vai receber a descrição, vai receber o local e vai receber a hora. Então, observem que o que eu estou fazendo? Ó, eu estou passando um argumento para a minha função, estou passando 3 argumentos no caso, né, descrição, local e hora, e eu estou criando um novo objeto a partir desses argumentos que foram passados para a minha função. Então, eu estou criando aqui um objeto que tem uma chave descrição, que está recebendo o parâmetro aqui, que foi passado para a função addLista, chamado descrição. E no final de tudo eu faço uma lista.push do novo elemento, ou seja, eu vou pegar esse elemento que eu acabei de criar aqui e vou adicionar ele na minha variável lista. E para finalizar, eu vou mostrar como ficou minha lista depois de adicionar esse elemento. Por que isso aqui é legal? Mais para frente, quando a gente estiver estudando o Doom lá e como manipular as partes visuais do meu HTML, fica legal porque eu posso criar funções que recebem coisas e modificam as variáveis do meu sistema.
Nesse primeiro momento é importante só entender como criar uma função, como fazer ela receber os parâmetros e como modificar essas variáveis, porque mais para frente que a gente vai ver como é que clica no botão e modifica isso aqui. Bora testar no navegador. De novo, vou apertar um F5 aqui. Por padrão ele não me mostrou nada, mas aí eu consigo acessar essa variável lista que acabou de ser criada aqui. Então vou clicar aqui, ó, vou digitar lista e observem que eu tenho os dados da minha lista criados aqui. Vou chamar a função que eu acabei de criar, addLista. O que ela recebe? Ela recebe uma descrição. Então vou criar aqui ficar feliz. Vai ter uma tarefa lá que quando eu completar essas atividades todas. O local dessa atividade em casa, porque já vou ter acabado todas as atividades. E eu vou ficar feliz 10 horas, porque eu já vou ter acabado tudo, já vou ter estudado, já vou ter feito o livro e tudo mais. Cliquei aqui em adicionar a lista, apertei Enter e observem que ele imprimiu alguma coisa aqui para mim. O que foi isso que ele imprimiu? Ele imprimiu agora a nova variável lista. Observem que antes ela tinha tamanho 3 e agora ela tem tamanho 4. Porque eu adicionei com essa função um novo elemento, um novo objeto nela. E ele está aqui, ó. Olha que legal, esse novo objeto que a gente acabou de adicionar. Essa foi uma revisão um pouco rápida e compacta, mas é porque é justamente esse o objetivo. Essa é uma revisão para relembrar essas coisas de sintaxe de JavaScript para preparar a gente para melhores estudos ao longo dessas próximas semanas do curso de JavaScript avançado. Espero que você tenha gostado. Não se esqueça de conferir todo o material disponível no e-book e bons estudos.